Você está ouvindo o podcast do dia 10 de setembro de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Marcos Amaro a respeito da sua coleção de arte, suas galerias de arte em São Paulo e Zurique e da sua fundação Marcos Amaro, o Fama. Vou começar com você, colecionador, e nós estamos gravando isso pelo Clubhouse, mas depois entra nas mídias sociais. É longo, mas eu acho que você vai achar interessante e vai gostar. Eu começo com uma citação sua, é, depois de uma pergunta que o André Caruso fez a você, referente a colecionar. E aí você responde: eu me considero um colecionador de verdade porque estou todo dia acompanhando o mercado. Colecionadores sistemáticos que compram a arte são raros. Trabalhamos todos os dias para aumentar e difundir essa cultura no Brasil. A arte tem um poder de preservação do valor com o tempo. E aí, em 2016, na época em que você era representado pela Galeria Andréa Reder Arte Contemporânea, anunciado pela imprensa no Brasil que o filho mais novo do comandante Rolim se afastava definitivamente das empresas fundadas pelo pai e das óticas Carol para dedicar-se à carreira de artista plástico. Já havia acordo assinado em 2011 que permitia que você se desligasse como acionista da TAM. Eu pergunto como foi que aconteceu essa transição e a Fundação Marcos Amaro já existia? Legal. A fundação, na verdade, ela existe, se você pensar como sonho, né, como projeto, desde 2008, quando eu comprei o meu primeiro quadro, né, minha primeira obra, que eu sempre falo que foi um trabalho do Portinari, que se chama Menino com Carneiro, quando meu filho Pedro nasceu. Esse foi o primeiro Sim, trabalho que eu comprei para minha coleção. Então, desde aquele momento, eu comecei a vislumbrar, na verdade, o projeto da coleção como algo mais público, né? Eu já tinha um interesse de alguma forma de transformar, mesmo uma pequena coleção ainda, em algo mais público. E o que mexeu muito comigo, eu me lembro quando eu fui visitar o Malba em Buenos Aires e eu vi o projeto do Constantino, né? Inclusive a nossa obra-prima, né? O Abapuru da Tarsila, entre outras obras-primas que o Malba tem, Cândido Portinari, espetacular, de Cavalcante e outros artistas latino-americanos, eu fiquei muito impressionado com o projeto dele. Eu achei um projeto muito ambicioso, mas um projeto muito bem feito, né? Principalmente pela qualidade do acervo. Então, desde aquele momento, eu tinha já essa ideia de tornar esse acervo público. Então, eu comecei a colecionar com esse objetivo e comecei a acompanhar, obviamente, o mercado. Daí, acho que é importante falar duas coisas. Bom, primeiro, colecionar, todo mundo pode colecionar qualquer coisa, né? Quem tem paixão por colecionar, eu comecei, por exemplo, colecionando moedas, colecionei selos, colecionei latas de cerveja. Quando eu era mais jovem, eu colecionava essas coisas. sim. E aí, com o tempo, eu acabei, obviamente, me apaixonando pelas artes plásticas e acabei vinha fazer uma coleção de artes plásticas mais voltada às artes plásticas brasileiras, né? Esse Sim, é a característica principal do museu. que é um Então, nicho de mercado, né? pois é, pois é. Não deixa de ser, mas eu não olho só o mercado, né? É importante falar isso. Sim, Eu olho muitos artistas que não necessariamente são representados por galeria. Eu olho muitos artistas jovens. Hoje, por exemplo, como a coleção tem mais de 500 artistas e mais de 2.000 obras, eu, eu obviamente diminuí também o ritmo de crescimento dessa coleção e passei também a dar mais oportunidade para artistas jovens sim, e artistas que não necessariamente têm galeria, mas que eu gosto do trabalho. Então hoje parte importante assim do meu olhar está mais dedicado a novos artistas, artistas brasileiros que podem sim ser representados por galerias ou não serem representados por galerias que eu venho a descobrir ou porque me enviam um portfólio ou porque eu vejo o trabalho em alguma mídia social. E a outra pergunta que você fez, né, na verdade, quando eu me desliguei da empresa aérea, sim. eu sempre gostei muito de aviação e gosto até hoje. Então, o meu trabalho todo como artista
além de estar muito ligado à aviação, né, a estética do meu trabalho como artista está muito ligada à aviação, mas a minha existência está muito ligada à aviação, né? Tanto é que hoje Sim, eu estou com uma empresa de fractional ownership no Brasil. isso. Aí, uma empresa de. De fractional ownership, que é propriedade compartilhada. Ah, sim, Basi- isso nós vamos falar mais para frente um pouco. Em junho de 2018, aos 34 anos, sua fábrica de arte Marcos Amaro foi inaugurada. Consta que você já havia, então, adquirido em 2008 essa fábrica e lá mantinha o seu ateliê, assim como um outro em Miami. É isso? É isso. Eu tinha um ateliê em Miami, que eu frequentei durante um pouco mais de um ano, e, e o projeto da fábrica, ele nasceu dessa fusão entre o meu ateliê e a necessidade também de tornar a coleção pública. Sim. Então, eu tive a oportunidade de adquirir essa propriedade, né, que é a Fábrica São Pedro, para poder tocar também as atividades do museu. E por que em Itu e por que uma antiga tecelagem que um dia foi a segunda maior fábrica têxtil do Brasil, a Fábrica São Pedro? Porque em Itu, a gente é um projeto que eu costumo dizer que a gente é 100%. Né? Se fosse em São Paulo, nós seríamos mais um projeto, porque a cidade de São Paulo oferece muito já em termos de cultura, né, e de arte. Já Itu, obviamente, é uma cidade rica do ponto de vista cultural, mas não tem tantos museus assim, né? Então, a gente faz realmente a diferença estando em Itu. Segundo, o tamanho do espaço, né? A gente conseguiu adquirir uma propriedade de 25 mil metros. E terceiro, pelo fato da minha mãe ser estilista e eu ter essa ligação com a moda e com os tecidos, né? Nesse espaço, além de. Você fez um espaço também no Shopping Itu, né? Shopping Center de Itu, uma sala para Isso, representar o museu. a gente tem uma loja, né? Na verdade, que é um espaço, né? Não é uma loja. Apesar de ter produtos do museu, nós vendemos inclusive alguns livros, catálogos, camisetas. É uma loja dentro do Shopping Itu que também ajuda a divulgar o museu. Sim. Nesses 25 mil metros quadrados, você mantém uma coleção admirável dos principais artistas brasileiros classicistas, modernistas e contemporâneos. Nomes como Aleijadinho, Tarsila do Amaral, Brecheret, Lazar Segal e Cândido Portinari, bem como Leda Catunda, Cildo Meirelles, Jacques Lerner, Maria Nepomuceno, fazem parte dela. Como se deu o seu primeiro edital de ocupação e por que há espaços no Museu Fama ocupados por obras de arte que não fazem parte da sua coleção? A maior parte absoluta faz parte da coleção. Estava só te falando Sim, que dentro dos espaços a gente tem obras que fazem sim parte da coleção e os que não fazem parte, as que não fazem parte da coleção são obras que foram colocadas através dos editais, porque a gente também sim. tem um programa de fomento para poder ajudar novos artistas e fomentar a arte de forma geral. Então, quando um artista é contemplado no edital, basicamente ele tem a possibilidade de expor os seus trabalhos lá e não necessariamente esses trabalhos fazem parte do acervo. Então, o atual edital, ele se expirou em fevereiro e é para o prazo de outubro a fevereiro do ano que vem, né? Outubro de 21 a fevereiro de 2022, né? Ele se inspirou Isso mesmo, em maio, 19 de maio de 2021 era o deadline, né? isso mesmo. E a gente basicamente escolheu dois artistas para estarem dentro do edital e do espaço do museu. E nós sempre trabalhamos com curadorias independentes, justamente para poder ter um olhar mais imparcial. Certo. E qual é a ligação que a Land Art em Mairim que possui o seu museu? E as exposições de Márcia Pastor e Carlito Carvalhosa, Fama Campo, Where the Sky Meets the Ground, the Air and the Land. Isso, na verdade, o Land Art, eu sempre quis ter um projeto voltado ao Land Art para dar oportunidade também dos artistas fazerem trabalhos maiores. E o museu, ele tem uma característica de abrigar trabalhos
mais, digamos, menos efêmeros, ao passo que a Land Art tem um propósito contrário, né? Porque são trabalhos que se desconfiguram no tempo. E o projeto do Famacampo tem esse objetivo, fazer com que os artistas tenham essa liberdade de conseguir juntar as suas obras com o campo. Certo. Assim, em função disso, a gente percebe que a tridimensionalidade, bem como os espaços em transição, são marcantes detalhes na sua coleção. Por quê? Eu particularmente gosto muito dos trabalhos tridimensionais, né? Eu acredito que os trabalhos tridimensionais, eles apresentam uma característica diferente para o espectador, porque você justamente pode se relacionar com a tridimensionalidade, né? Você pode se relacionar com o espaço de uma forma diferente. Ao passo que quando você vê uma pintura, né, na bidimensionalidade, você tem um campo de visão mais restrito. Então, os trabalhos tridimensionais sempre me encantaram muito pela complexidade. Sim. Você tem mais perspectivas e mais pontos de fuga. Então, isso me interessa bastante como artista. O Ricardo Rezende, ele escreve no catálogo A Força do Tridimensional, né, da sua coleção, ele escreve a respeito do historiador e pintor italiano Giorgio Vasari. E ele diz: a boa escultura seria fruto de uma arte pura, da qual se retira o supérfluo, reduzindo o material trabalhado à forma idealizada pelo artista, que por sua vez deveria ter em mente que, para serem chamadas de esculturas perfeitas, todas as figuras fossem entalhadas em mármore, fundidas de bronze ou feitas de estuque ou madeira, precisariam ser de vulto, de tal modo que, andando em torno delas, seria possível vê-las de todos os lados. Você escolheu a dedo um organizador e curador, que é o Ricardo Rezende, para a sua coleção, que consegue apresentar um diálogo entre épocas, desde uma escultura de articulações de Aleijadinho até os trabalhos de Rubens Gershman, Tunga, Adriana Varejão e Abraham Palatnik. Por que você escolheu Ricardo Rezende? O Ricardo ele fez parte, né, principalmente do início do nosso projeto. Hoje ele não está mais como nosso curador, né? Hoje eu mesmo sou o diretor artístico da instituição. Sim. Mas eu escolhi o Ricardo porque ele, quando ele foi primeiro meu curador, né? Ele fez uma exposição dos meus trabalhos nos Correios e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como artista. E naquele momento eu fiquei bastante surpreso positivamente pela maneira que ele montou a exposição, porque ele é um excelente montador de exposição. Ele conseguiu dignificar o meu trabalho de uma forma muito especial. Então isso me deixou muito comovido. Pelo cuidado, pelo carinho que ele teve, eu reconheci, obviamente, esse cuidado e atenção que ele teve com o meu trabalho para minha coleção. Então foi isso que me chamou muito a atenção no trabalho dele e me fez contratá-lo como curador do museu. Então, há algumas características que fazem da sua coleção a única no país. Entre outras, a exposição dentro de outra exposição das matrizes de gravura da coleção Gita e José Mindlin. Depois, a inusitada coleção de 203 desenhos e anotações da modernista Társila do Amaral, feitas em Minas Gerais e durante suas viagens pela Europa e Egito. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, eu estava te falando sobre os 203 desenhos da Tarsila e as matrizes de gravura. Isso. As matrizes de gravura, eu tive a oportunidade de encontrá-las através de um marchand, que é muito amigo meu, que me ofereceu essa possibilidade. E eu fiquei bastante impressionado quando eu tive esse acesso, esse contato, esse material, por se tratar de matrizes de xilogravuras de diversos artistas brasileiros. Então, eu entendi isso como, obviamente, uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um patrimônio muito importante. Responsabilidade porque eu preciso cuidar, obviamente, disso, até para não reproduzir essas xilogravuras, né? Se isso estivesse na mão de uma outra pessoa, isso poderia ser utilizado contra esses artistas, que muitos deles, inclusive, nem estão mais entre nós. Sim, então, a não ser que você tenha uma licença para fazer isso, né? Um acordo exato, por escrito. exato.
exatamente. E a gente até procurou alguns representantes desses artistas, alguns familiares, para poder reproduzir para o próprio museu no sentido mais Sim, educativo, né, do que qualquer outra coisa. Então, acho que isso torna essa coleção de matrizes muito especial. E os 203 desenhos também, porque são 203 desenhos que não estavam contemplados no Raisonné da Artista, e são desenhos que vão da década de 10 à década de 40 e revelam a cronologia das viagens da artista. Então, como a Tarsila viajava muito e fazia muitos estudos e anotações, que é inclusive o título dessa exposição, sim, você vê nessa exposição essa passagem do tempo, a característica do desenho íntimo dela e a característica também que ela passa de um desenho muito formal, acadêmico, quando ela estudava com o Pedro Alexandrino, até os desenhos de caráter mais antropofágico, quando ela consegue de fato se desvencilhar do academicismo e se revelar uma artista brilhante e completa com notoriedade internacional. sim. E outras características únicas dessa coleção? Você reúne artistas de renome internacional que imigraram e imigraram, artistas que são extremamente politizados, como é o caso de Mundano, ou que possuem grande representatividade no meio artístico brasileiro por serem iniciadores de novas tendências ou movimentos, como é o caso da Lida Catunda ou Carmela Gross ou é, Regina Silveira, por exemplo. O que faz isso? Por que você entra nesses detalhes? Eu sou muito curioso e gosto muito de aprender coisas novas. Então, eu sempre estou procurando me expandir e conhecer novas técnicas, novos movimentos, novas formas de expressão. Então, a coleção ela é muito eclética nesse aspecto, né? Ela tem um caráter muito peculiar. E então eu tenho essa abertura para o mundo, né? Para poder apreciar diferentes formas de conhecimento e de expressão. E é isso que compõe a coleção do museu, né? Não é uma coleção enciclopédica, porque não tem essa intenção e esse objetivo de dar conta de toda a arte, de toda a história da arte brasileira, mas é uma coleção de um colecionador apaixonado que adora os trabalhos e se relaciona com eles, né? E sim, até mais, né? Eu vou inclusive citar alguns detalhes que eu acho que fazem também a diferença, mas antes disso, eu gostaria de dizer que a sua coleção abrange principalmente esculturas de grandes dimensões, mas de pequenas também, como são as esculturas, vamos dizer assim, na linha quase de gravura do mestre Inoza, né? Que ele usava para as ilustrações de cordéis. Maravilhoso, né? Você pode reproduzir usando as. A do Mestre Inosa, infelizmente, eu ainda não tive essa informação. Nós adquirimos recentemente um álbum de xilogravuras dele para completar essa coleção de matrizes, mas certamente é um dos artistas que eu gosto muito e tem aquela peculiaridade também dos cordéis, né? Sim, E tudo isso é revelado também nesse conjunto de xilogravuras e dessas matrizes, né? sim. Ricardo Rezende elogia a sua liberdade de escolha e a sua paixão em ousar enquanto colecionador. De onde surgiu esse flair e quão responsável você se sente em representar, bem como apresentar, o melhor que há da arte brasileira? Me sinto muito preocupado e sempre também procuro me relacionar com pessoas melhores do que eu, no sentido de que já viveram mais e de que têm mais experiência, para poderem sempre me ensinar coisas novas, inclusive na forma de apresentar, como apresentar e o que apresentar. Então eu sempre também procuro estudar e, e ler e saber mais a respeito do que, do como e do porquê apresentar determinados trabalhos, né? Eu acho que nós Inclusive, somos. eles são muito bem, interrompendo você deliberadamente, eles são muito bem descritos, né? Tanto no seu site quanto nas publicações, durante as entrevistas. Muito bacana isso.
Obrigado, Julieta. Obrigado pelo cuidado, pela atenção e pela investigação também jornalística que você fez para poder realizar a entrevista. Então, há em você, ao manter o seu ateliê dentro da fábrica e dos 25 mil metros quadrados que abriga a sua coleção, uma busca de diálogo ou fonte de inspiração entre o seu trabalho e o dos grandes autores que você coleciona? Com certeza, e não tem como eu dizer que eu não fui influenciado também por eles, né? É um processo que se retroalimenta constantemente. Mas, ao mesmo tempo, determinadas relações, identificações do meu trabalho com trabalhos externos, trabalhos estrangeiros de outros artistas, também foram feitas a partir das minhas criações. O que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente eu os tive também como fonte de inspiração, até mesmo porque eu estudei economia e depois fui estudar filosofia, então eu não tinha uma Sim. formação em história da arte. Eu vim a ter mais conhecimento sobre história da arte a partir do momento que eu vim me relacionar. Então, esse que é o ponto interessante de notar. Você pode falar a respeito do Prêmio de Arte Marcos Amaro, que acontece em parceria São Paulo Arte e o Festival Internacional de Arte de São Paulo? Posso sim. Na verdade, o prêmio ele tem esse objetivo de também fomentar a arte brasileira. E eu e a Xênia tivemos juntos em algumas ocasiões até. Que é uma grande artista. Pois, pois é, podemos falar um pouco sobre ela, né? É, E ela sempre também me ajuda é uma no grande projeto. parceira sua, né? Muito parceira, além de companheira, de amiga É, e de mãe dos esposa. seus filhos. É, E ela me ajuda muito na fundação, na galeria, em todo aspecto, né? E agora também na sim. Mar Aviation. Então, realmente formamos aí uma parceria muito bacana. Então, o Prêmio de Arte Marcos Amaro visa fomentar a arte brasileira em geral ou apenas artistas plásticos? Por enquanto, artistas plásticos, mas a gente tem esse projeto em comum de poder desenvolver essa sala de concerto dentro do museu, né? E Sim. criar também um festival internacional que a própria Xenia gostaria de dirigir. Que, a ambição de colocar uma sala de concerto com 800 lugares, eu vi, né? Isso. Nós temos já o projeto da sala e nesse momento estamos também fazendo fundraising para poder desenvolver esse projeto nos próximos 24, 36 meses. Parabéns. Eu gostaria que você também Obrigado. falasse sobre a oficina de artes para crianças, chamada Faminha. Pois é, a gente tem um trabalho muito legal nesse aspecto, que a Karina, que é a nossa arte educadora, junto com a Carla, na verdade, né, que está mais à frente do projeto de educação do museu, faz com as crianças, principalmente as crianças que vão visitar o museu, mas não só com as crianças que vão visitar o museu, mas com as escolas públicas, principalmente da região. Então, nós temos uma parceria também com essas escolas públicas, de modo que nós recebemos essas escolas nos nossos espaços, nos dedicamos também a apresentar as nossas exposições, os artistas do nosso acervo e também os artistas contemplados pelos editais para Sim. essas crianças através de uma linguagem universal e incentivamos que o museu seja um espaço de transformação, inclusive via arte através da educação. Então, a gente tem um comprometimento muito grande com a comunidade local. Então, nosso projeto ultrapassa a fronteira, digamos, da arte e trabalha muito na questão sociopolítica da região. E de onde surgiu a ideia do Cinefama e por que você criou dois encontros para discutir os artistas que compõem a sua coleção, Na Roda da Fama e Vamos Prosear? Sempre no sentido de aumentar a conscientização das pessoas e dos trabalhos que nós estamos fazendo. Quando nós falamos a respeito do nosso acervo, dos artistas e do trabalho deles, é uma oportunidade também de você aumentar a linguagem. Então, trabalhamos sempre nesse aspecto de aumentar a compreensão e a linguagem. Então, em cima disso,
falando, assim, mencionando a pandemia, a Fábrica São Pedro é um espaço tombado pelo patrimônio histórico e com a pandemia, as iniciativas referentes ao seu restauro e ao intercâmbio internacional tiveram continuidade? Tiveram continuidade, sobretudo virtual, nos períodos que nós não podíamos ainda receber as pessoas, e atualmente nós estamos abertos seguindo todos os protocolos de segurança. Mas nós avançamos muito também nesse período no sentido de team building, né, de organização do time, das pessoas, do mapeamento do acervo, da digitalização do acervo, da organização e catalogação do acervo e da construção também de novos espaços dentro da fábrica, como a reserva técnica, a nova reserva técnica e o próprio restaurante que nós vamos inaugurar agora, que é o restaurante da Fafá, né, o restaurante Bacana. Fafá São Pedro, e que vai agora ser reinaugurado num novo espaço. E a hospedaria que você pretende colocar também na fábrica para artistas, residentes e visitantes? Isso, a hospedaria era um projeto para esse ano, mas esse ano nós definimos priorizar o restaurante, a reserva técnica e o galpão central, com o objetivo também de aumentar os espaços expositivos e aumentar também as possibilidades de sustentação da própria fábrica no sentido econômico. Então, a hospedaria a gente deve inaugurar ela ao longo dos próximos anos. E você fez uma primeira parceria com o Itaú Cultural, certo? Isso, na verdade, eu trabalhei muito para isso e felizmente nós fomos contemplados também pelo Itaú, e o Itaú Parabéns. Cultural foi um primeiro apoiador importante do nosso museu, porque obviamente grande parte do fundraising desse projeto é da nossa família, meu, né, na verdade, da Xênia, mas a outra parte a gente procura também leis de incentivo e parceiros que possam nos ajudar a viabilizar o projeto no longo prazo, porque a gente sabe que um projeto como esse só vai existir se a gente conseguir ter parceiros sólidos e comprometidos com a perenidade do projeto. Então, eu particularmente faço uma busca intensa nesse aspecto para que a gente possa construir as bases do museu e angariar recursos de forma sustentável e perene. Isso daí é para deixar aberto para outras parcerias, né? Muitas. Sempre, sempre. Nós tivemos agora o segundo apoiador, que foi o BTG, que também está ajudando os nossos projetos. Nós temos um projeto muito bacana, que nós estamos levando arte e cultura também para cidades com o índice de desenvolvimento humano, com o IDH baixo acerca da região. Então nós levamos um transporte nosso com exposições, com faminha e com outros produtos do museu para a gente poder atingir essas populações mais carentes, que aí tem menos acesso ainda à arte e à cultura. E além disso, você tem duas galerias, Koganamaru, em São Paulo e em Zurique. Por que o nome Koganamaru? Eu vou fazer uma provocação a você, se você concordar. Como a Xênia ela está aqui como convidada, se você eventualmente também autorizá-la nessa parte da galeria, eu gostaria muito que ela também falasse pelo nosso projeto. Então, Marcos, no Fama você fez um diálogo entre Luiz Bourgeois e Arthur Bispo do Rosário em 2019. Por que essa dupla? Eu sempre gostei muito do Bispo, desde 2006, quando eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e ver pela primeira vez as obras do Bispo do Rosário. E o Bispo tem uma ligação, ou a própria Luiz Bourgeois tem uma ligação com o Bispo inconsciente, de trabalhar os tecidos de uma forma peculiar. E eu tive essa intuição de fazer uma aproximação entre esses dois artistas, que não é uma novidade, porque também já foi feita essa associação no passado. Eu não sei se foi feita essa aproximação de forma tão categórica e física, mas a associação no sentido textual já tinha sido feita. Certo. É, Antes de entrar no assunto galerias, eu gostaria de tocar num detalhe que eu acho muito interessante, que eu não sei se as pessoas chegaram a conversar com você a esse respeito, que é o vermelho,
que é a cor da empresa do seu pai, né, do comandante Rolim Amaro, e é uma cor presente nos seus trabalhos, nos trabalhos de outros artistas que compõem a sua coleção, bem como o logotipo das galerias. E o que significa o vermelho para você? O vermelho significa paixão, né? Significa emoção. Eu acho que é uma cor forte, né? Uma cor que tem mais a ver com o estômago, né? Entrou? Será que eu consegui trazê-la? Oi, Oi, tudo bem? queridos. Oi, tudo bem? Maravilha escutar vocês. Que prazer. Ai, Que então, joia. a primeira galeria, ela foi inaugurada seja bem-vinda, Ksênia. Obrigada, minha querida. A primeira galeria foi inaugurada nos Jardins em 2006 e a segunda em 2019, inicialmente na Löwenbräu Areal. E dentro de uma semana ela será oficialmente aberta reaberta no endereço novo, na Remstrasse, que fica a poucos metros do Kunsthaus. Então, de onde vem o nome Kogan Amaro? Então, Marcos vai responder você, eu, como a gente vai nessa? Como a gente vai nessa? Posso eu, se Ksênia quiser. Kogan, Marcos Amaro. Maravilha. Então, Julieta, o seguinte, a gente, na verdade, a galeria existia com nome Hematomas, Sim. a partir de 2006. E em 2016 a gente adquiriu de uma amiga que era dona dessa galeria. A gente teve um desejo de fazer um bebê profissional, vamos dizer, uma coisa artística nossa, um negócio nosso juntos. Como você sabe, eu sou pianista clássica, sou artista no ramo de música, agora estou cantando também, Sim. pop, bossa nova, etc. E o Marcos, artista visual. E a gente não tinha muito pontos para colaborar. Então, eu fiz o meu passo para frente, na frente do Marcos, e o Marcos na frente minha. A gente decidiu de fazer algo juntos que seja sobre a arte visual, mas que poderíamos tocar juntos. Aí adquirimos essa galeria da Juliana Freire em 2016. Durante um ano tocamos a galeria fazendo muita reforma. Reformamos um time artístico, reformamos a ideologia da galeria. E praticamente assim pegamos um novo espaço, alugamos um novo espaço no jardim. Então fizemos uma galeria nova. Então ela não tinha muito a ver com a galeria Hematomas que era antes. E também pelo nosso envolvimento tinha muito a ver com a nossa identidade mesmo, né? E surgiu a oportunidade em 2017 abrir a galeria em Zurique. E aí a gente decidiu que se a gente está abrindo nova sociedade, nova companhia, assim, nova galeria lá na Suíça, a gente não pode abrir a galeria com o nome Hematomas, então a gente decidiu de dar nome próprio, Kogan Amaro, né, que os nossos sobrenomes, Marcos Amaro e Ksênia Kogan Amaro, nome de casado. A gente decidiu de assinar como um selo de garantia, vamos dizer, para os colecionadores, para os clientes. A gente decidiu de dar esse voto de confiança, na verdade, para eles ter confiança na gente, nos produtos que eles compram, colecionam. Então, a gente passou de se chamar Kogan Amaro. E aí a gente abriu galeria em Zurique, e foi de muito sucesso em Löwenbräu, é uma
a antiga fábrica de cerveja que a cidade de Zurique refizeram anos atrás para um centro cultural, um hub cultural na cidade, que inclusive abraça galerias como Hauser and Wirth, Francesca Pia, Steiger e tantas outras, Luma Foundation, também Migros Museu, Kunsthalle. Então tem várias instituições lá dentro, e durante muitos anos era um lugar de muito acesso às pessoas, de muito interesse, muito público, muito acontecimento, a agenda é muito cheia, intensa, sim, muito interessante. E a gente conseguiu de ser incluído nessa agenda, ficamos muito felizes por alguns anos com isso. E agora surgiu outra oportunidade para a gente fazer uma expansão. Então a gente está abrindo, na semana que vem, na sexta-feira, a gente abre nova galeria independente, assim, um lugar bem nobre, na Remstrasse, o endereço exato é Remstrasse 35. E essa rua tem também Hauser and Wirth, tem outra galeria Mai 36, que é vizinho direto da gente. E fica ao lado do Kunsthaus, né? Alguns exato, metros do Kunsthaus. Exato. Essa estrada, essa rua, ela leva o público direto do lago e da praça de ópera. Ela leva para o Kunsthaus, que inclusive o Kunsthaus neste tempo construiu um novo pavilhão e vai atrair provavelmente muito público nacional e internacional. E a gente está numa ótima companhia lá também, com a Eva Pressmuber, com Peter Kilchmann. Então e é bacana vocês trazerem artistas brasileiros, né, para lá. Vocês têm no seu programa cerca de 25 artistas que participam de 15 feiras, tanto no Brasil como no exterior. Dinamismo é algo que não falta. E aí, esses artistas contemporâneos, todos brasileiros, vocês trazem em diálogo com artistas modernos que fazem parte também do programa de vocês, né? Sim, claro, e a gente colabora com esses artistas também na FAM, no museu, com alguns deles, né, com vários. E, claro, a programação da FAMA é muito mais ampla, mas o nosso escopo, o nosso objetivo, trazer visibilidade para os artistas brasileiros na Suíça, porque somos a única galeria brasileira com DNA brasileira na Suíça. E nosso objetivo também praticamente educar o público local no sentido de desenvolver conhecimento sobre a América Latina e sobre a arte brasileira, que é tão rica e fica meio desconhecida, né? Fica conhecido pouco, vamos dizer. Eu gostaria de citar um diálogo que vocês criaram, a visita de Max Bill e a arte concreta nos anos 50. Como é que vocês resolveram fazer isso? Então, a gente representa uma artista jovem, ela tem 42 anos, a Fernanda Figueiredo, que ela é artista brasileira, e ela mora em Berlim. A gente gosta muito do trabalho dela e a gente representa ela na nossa galeria, tanto em São Paulo quanto na Suíça. E ela traz essa temática porque ela adora construtivismo brasileiro e suíço também. Ela fez pesquisa muito profunda do Max Bill, e no trabalho dela tem presença do Max Bill de uma forma muito sutil, muito elegante, e ela
ela criou essa dedicação, vamos dizer, à visita de Max Bill. E quando a gente viu, curatorialmente falando, quando a gente viu as obras dela criadas para essa exposição, e o nome da exposição, a visita de Max Bill, automaticamente veio esse desejo de trazer os artistas já falecidos, né? Os artistas que foram também inspirados pela visita do Max Bill em São Paulo para a Bienal de São Paulo. Sim. E aí a gente trouxe o Saciloto, a Judite, a gente trouxe Elis de Castro, a gente trouxe todos eles, Charu, né? E todo o grupo dos artistas concretos daquela época do Brasil. O Barsotti, várias obras do Barsotti que fazem inclusive parte da nossa coleção na Fama. Então surgiu esse diálogo e na verdade um apoiou o outro, porque os suíços, a gente percebeu, eles gostam dos artistas jovens, eles têm muito interesse, muita vontade de adquirir, de colecionar os artistas jovens brasileiros. E dessa forma eles conseguiram conhecer melhor os artistas consagrados daquela época do Brasil. E ao contrário, os consagrados deram muito apoio para Fernanda. Então foi um diálogo uma ótima bacana. conversa, um diálogo, sim, um diálogo muito elegante e muito forte. Então, ambas as galerias, elas representam o Museu Fama. A de São Paulo tem um papel significativo junto às comunidades, como o Marcos já havia mencionado, escolas públicas e particulares. Por que vocês resolveram abraçar o lado social da galeria de forma tão dinâmica no Brasil e o que essas ações podem significar a longo prazo para o mundo das artes plásticas no Brasil? Maravilha. Marcos, eu sugiro que sobre os ONGs, né, etc., que você conta das todas as nossas ações, te convido, por favor, a falar sobre isso. Ambas as galerias representam o Museu Fama. A de São Paulo tem um papel significativo, como você já mencionou, junto às comunidades, escolas públicas e particulares. Por que você resolveu abraçar o lado social da galeria de forma tão dinâmica no Brasil? E o que essas ações podem significar a longo prazo para o mundo das artes plásticas no Brasil, no país? Vamos dizer. Quanto mais social a gente for, né, Julieta, no sentido de poder ter uma visão mais ampla de mundo, principalmente num país tão desfavorecido como o nosso, melhor, né? Sim. Então, eu particularmente, a Ksenia sabe disso, valorizo muito o país e a oportunidade que foi me dada, e eu tenho uma dívida moral com o nosso país. Então, o quanto mais eu puder fazer nesse sentido social para incluir pessoas e também possibilitar mais recursos, né, para que as pessoas pensem por si próprio e também tenham uma visão crítica de mundo, eu faço. Então, esse compromisso é um compromisso, digamos que é um compromisso que eu tenho com os projetos que eu procuro fazer. Isso uma, vamos dizer assim, você acha que isso é uma herança quase que o seu pai deixou? Porque ele era uma pessoa extremamente acessível, né? Tinha o telefone com quem se falava, que era o próprio comandante Rolim, e muitas vezes... Fale com o presidente, né? Exatamente. E muitas vezes o tapete vermelho estava estendido quando as pessoas saíam do avião, e ele estava ali para receber, sempre acompanhado de aeromoças lindas, né? Com certeza. Eu troquei as aeromoças por uma pianista linda, que agora é cantora. Mas... Exato. Mas ele tinha ele era super acessível, né? Pois é, eu acho que sim. Na verdade, é uma herança desse lado. Porque uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, que eu me lembro, que ele falou para mim, foi a seguinte: não importa quem esteja ligando para você, se essa pessoa está ligando para você, atenda. E foi uma coisa que eu aprendi com ele, porque, enfim, certo ou errado, foi o que ele me ensinou, né? Então eu procuro
obviamente, ter esse nível de atenção com as pessoas, mas principalmente com o nosso público, né, do museu, com os nossos clientes. Daí eu procuro ter uma atenção até maior. Mas eu faço isso, a Ksenia sabe disso, desde de um morador de rua ao nosso cliente. Eu não faço distinção e procuro ajudar todos, né? Sim. Você fala muito então, agora o artista Marcos Amaro, você fala muito em liberdade de criação, de desconstruir para ressignificar os arredores, você fala do uso prático do obsoleto em relação à cibernética, você fala do lúdico, como que vemos nas obras de Luiz Hermano, você usa peças de aviões vindos de cemitérios, dos velhos Fokkers ou bandeirantes, você reaproveita destroços e revê tendências que relembram influências vindas do mundo da moda. Hoje você produz gravuras usando placas de cobre e você diz que o abstrato impressionista John Chamberlain o inspira, assim como Joseph Beuys, Sarah Lucas, Walter de Maria, também como influências, vamos dizer assim, muito presentes. Inclusive Francis Bacon. O que você tem a dizer sobre isso? Poxa, obrigado pela leitura e por trazer, né, essa quantidade de autores, artistas, pintores e pessoas ilustres e nobres que eu realmente admiro. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que eu admiro essas pessoas e me inspiro nessas pessoas como pessoas de gênio, né, que de alguma forma marcaram as suas épocas. Então, isso me serve muito de inspiração para poder construir também um legado, né, para poder deixar uma marca aqui nesse mundo. Então, em 2010, você fez a sua primeira intervenção urbana no metrô da Sé. E o gosto por esculturas começou em 2012. Em 2013, você expõe trabalhos na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Na Bienal de Salerno, você é premiado. Você expõe nas SP Art, na Context em Nova York e Miami, na Scope em Basel, no Museu de Arte Contemporânea em Sorocaba e no Museu de Arte Contemporânea do Campo Grande. Estudou economia na FAP, filosofia pelo Instituto de Educação e Cultura, é conselheiro do MAM e do MASP, e um grande inovador tanto nas artes plásticas como nos negócios, né? Quando você traz marcas como Tag Heuer, Alan Micle ao Brasil, e você cria uma empresa de digital content, Rumos Produções, e um instituto, né, Instituto Brasis de fotografia, com a ética de olhar inclusivo. Você pode falar sobre isso também? Isso tudo eu acho que foram experiências para me fazer quem eu sou hoje, né? Fico muito feliz a todas essas coisas que eu fiz que me tornaram e ainda vão me tornar uma pessoa mais completa, né? Com uma visão de mundo mais ampla. Então, eu continuo aprendendo e espero poder usar tudo isso que eu fiz a meu favor no sentido de continuar construindo, né? Eu quero estar no time das pessoas que constroem coisas, né? Sim. Então, eu quero poder estar nesse time, né? Não no outro time. Então, eu acho que essas experiências certamente me ajudaram e espero que continuem me ajudando a construir coisas, né? Além das exposições em 2016, After Destruction e Compilation na Nina Torres Gallery e When Visual Guidance is Not Enough na Context em Nova York, ou da Partenogênese na Biblioteca Mário de Andrade em 2019, eu gostaria que você falasse dos paralelos entre as exposições sobre voo que você fez no Centro Cultural dos Correios em 2018, com 2 selos personalizados. O livro Marcos Amaro, que a Cobocó lançou em 2020,
E a última exposição, O Poço, no Museu Nacional da República, em Brasília, agora em 2021. O que é que existe de paralelo entre essas ações? São todas ações existenciais, né, que têm a ver com a minha existência e com as experiências que eu estou vivendo, né? Certamente a Ksenia também é presente e sabe disso, além de ser também fonte de parceria e de inspiração para o meu trabalho, também muitas vezes influencia esses momentos e essas possibilidades aí que eu apresento no meu trabalho, né? Então, meu trabalho e minha vida, eles estão intimamente relacionados, né? Não procuro descolar o pensamento da minha vida, né? Eu sempre procuro andar com o meu pensamento juntado, ligado à minha vida, né? E procuro ser sincero em relação a essas duas coisas. E momentos de introspecção? Momentos de introspecção fazem parte, né? Na vida de todas as pessoas e principalmente na vida dos artistas, né? E esses momentos de introspecção, acho que são os momentos que a gente precisa ter com a gente mesmo para poder deixar as coisas mais organizadas e talvez melhores e tocar a vida da melhor maneira, né? Sim. Algum detalhe específico nessa última exposição que você fez, O Poço, que tenha uma ligação com a que você fez antologias? Sim, sem dúvida. Eu acho que nas duas exposições eu estava me preparando para iniciar a minha empresa, né, a Amaro Aviation. E acho que a verdade é que eu estava com muito medo de fazer essa empresa, né? Porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas que eu tinha muito medo de fazer, porque eu sabia que a pressão que eu ia enfrentar era alta, né? Além, obviamente, de todas as complicações e regulações e nível de segurança, e operação, e safety, e responsabilidade. Então, eu tive que assumir isso daí como algo realmente que estava na hora de fazer e fiz, né? E agora estou fazendo, estou trabalhando para isso. Então, acho que essas exposições, essas últimas duas exposições, tinham um reflexo direto a esse momento que eu estou vivendo agora. Parabéns. E essa exposição agora que abre na Remistrasse, no novo espaço? Aí da galeria, acho que a Ksenia pode te contar melhor. Sim, por favor. Bom, primeiro, antes de mais nada, agradeço a oportunidade e também agradeço a atenção que você teve com todas as informações para me Grande passar. prazer, parabéns. Obrigado, não, de verdade, obrigado. E também, em relação aos novos projetos, contar mais também das nossas exposições, né, da Kogan Amaro, que a gente vai abrir agora, como eu estava te falando, eu até tinha sugerido da Ksenia falar, mas a gente vai abrir uma exposição do Cabral, que é um artista que eu gosto muito, num dos nossos espaços, né, uma artista que já tem uma trajetória longa, e além disso também é um trabalho aí mais contemporâneo, mais jovem da Mirella Cabral, né, que é uma artista baiana e que tem um trabalho bem interessante, e o trabalho do Josafá, que é um artista de Brasília e é um artista Indígena. afro-brasileiro que tem um trabalho. A Ksenia pode continuar. Então eu vou Tá me bom. despedir e agradeço mais uma vez a oportunidade. Grande prazer, super agradecida também. Obrigado, Julieta. Um beijo grande para você. Vocês Espero também. vê-la em breve na Suíça. Então, se você puder Tá ir breve. na nossa inauguração, vai ser um prazer te receber. Eu devo estar no Congresso de Jornalistas em Viena, mas se eu Tá bom. voltar antes, com certeza estarei marcando ponto lá e prestigiando. Obrigado. Um beijo, obrigado. Outro, tchau. Oi, Ksenia, fala um pouquinho. Oi, querida. Então, Julieta, independente da data, no dia 17 a gente vai ter vernissagem dessas três exposições Sim, que o Marcos mencionou. Mas no dia seguinte, no sábado, dia 18, a gente também vai ter eventos. A gente vai ter a performance do Josafá Neves, que ele vai fazer performance, ele vai também pintar. É uma surpresa, assim, aquilo que ele vai mostrar para a gente.
E no domingo a gente vai ter também a visita no ateliê da artista, da Mirella Cabral, porque a nossa galeria ela possui um ateliê para os artistas dentro do espaço, Olha que lá bacana. na Aremstrasse. Então a gente tem 2 andares expositivos e divididos no momento pela exposição, pelo artista. E num outro andar a gente tem, claro, reserva técnica, a gente tem vários locais vamos dizer, de serviço, de necessidade nossa, né? E a gente tem um ateliê para os artistas brasileiros que quer fazer uma residência, que quer ficar um pouquinho mais aqui na Suíça e criar, inspirados pelo ar daqui. Eles têm um espaço agora para criar. Então, no domingo, às 11 horas, a Mirella Cabral vai pintar e vai conversar com a gente sobre o trabalho dela. Então, se não for possível para você vir no dia 17, e o nosso público também, por favor, Eu no vou sábado e domingo, a Sim. galeria também está aberta, com portas absolutamente abertas para todo mundo. E vai ter uma programação interessante, muito bacana. E antes de terminar, agora usando Sim. da oportunidade de ter você aqui com a gente, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho com Eumir Deodato. Você está gravando músicas brasileiras, não é? Isso, mas do Tom Jobim. Tom Jobim. Tá. Conta um E pouco. eu estou gravando 2 CDs, na verdade, acabei de gravar, já está gravado. 2 CDs de Bossa Nova, que um CD contém 14 canções do Tom Jobim, e o segundo CD contém outras 14 canções, mas que representam o percurso da Bossa Nova, que pegou depois do Jobim. Então, as músicas são do Carlos Lira, do João Donato, João Donato. do Roberto Menescal, que inclusive o Menescal escreveu uma inédita para esse projeto, para mim apresentar. Também tem 2 músicas, 2 bossa novas da minha mãe, porque ela é compositora, e as letristas cariocas escreveram as letras. Então tem esse percurso diferente, né? E claro, sendo de alma brasileira, mas não sendo brasileira de sangue, eu estou trazendo um sotaque, vamos dizer, musical no geral, um pouco mais internacional, porque, como você sabe, a Bossa Nova, não sendo tão popular hoje no Brasil, ela continua com força incrível pelo mundo, né? Graças ao Vinícius de Moraes e a todo o trabalho dele diplomático que eles trouxeram, né? Inclusive o ano que vem vamos celebrar 60 anos de chegada da Bossa Nova nos Estados Unidos para o Carnegie Hall. Então a gente fez esse projeto para celebrar essa data tão importante, tão marcante para a música brasileira, para a arte brasileira. Parabéns. Obrigada. E fechando a sala, e muito feliz de ter vocês dois aqui conosco. Muito obrigada, muito Sucesso, obrigada. sucesso, sucesso. Igualmente, querida. Obrigada, Um abraço, beijo. um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.